professores! Sejam bem-vindos a mais um encontro da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, componente curricular Geografia. Meu nome é Cristina, estou como professora coordenadora de Núcleo Pedagógico aqui na Diretoria de Ensino, região Campinas Oeste. E é muito bom poder contar com vocês nesse nosso encontro. Então, vamos lá? Bom, esse daqui é o ATPC 24 de 2021 e aqui nós temos o tema do nosso encontro de hoje. Coloquei para vocês a capa dos cadernos Currículo em Ação, porque o tema do nosso encontro é o material de apoio, Currículo em Ação, dos anos finais. Aqui nós temos a capa do Currículo em Ação, Caderno do Professor, volume 1, parte 1, e as capas dos cadernos do 6º ao 9º ano do aluno. Agora nós vamos para a pauta da nossa reunião. Num primeiro momento, apresentarei o objetivo desse nosso encontro. Depois nós veremos a competência geral da Base Nacional Comum Curricular. Nós veremos a competência específica de Ciências Humanas e também específica de Geografia para o ensino fundamental presentes no currículo paulista e que serão contempladas nesta pauta. Nós teremos um momento de sensibilização. Após, nós teremos aí um momento onde eu vou apresentar para vocês o foco do nosso trabalho, e que é o currículo em ação. Depois nós teremos a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, uma fala a respeito, o ensino de geografia nos anos finais, as habilidades essenciais e de suporte. Vou falar para vocês como apresentada no capítulo introdutório do caderno Currículo em Ação do professor, o ensino de geografia e os temas contemporâneos transversais, o ensino de geografia e a Agenda 2030, currículo em ação, caderno do aluno e do professor. Teremos os comentários finais e encerramento. Vamos então para o objetivo da pauta de hoje. Apresentar a estrutura e organização do material de apoio, currículo em ação, anos finais, tanto o caderno do professor quanto o caderno do aluno, e destacar sua possibilidade de uso como recurso pedagógico de apoio ao planejamento e desenvolvimento das aulas. Nós temos aqui a competência geral da Base Nacional Comum Curricular, competência número 1, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Competência específica de Ciências Humanas para o ensino fundamental. Segunda competência, analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Agora nós vamos para a última competência, que a nossa pauta aqui irá contemplar. Competência específica de geografia para o ensino fundamental. Primeira competência, utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade e natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. Gostaria de ressaltar para vocês que essas competências que eu acabei de mencionar,
Elas foram retiradas do Currículo Paulista, volume 1, referente às etapas Educação Infantil e Ensino Fundamental. Agora nós vamos para a sensibilização do nosso encontro. Eu trouxe hoje para vocês um vídeo que facilmente é encontrado na internet. Está presente no YouTube, o nome dele é O Porco e o Pote de Biscoitos. Acredito que muitos de vocês já tenham assistido, mas eu vou pedir para que vocês assistam com atenção para que depois possamos realizar uma atividade relacionada a ele. Vou aqui ler para vocês as questões. São 4 questões que eu gostaria que vocês observassem enquanto assistem o filme, ou melhor, esse vídeo. O vídeo tem em torno de 3 minutos de duração. A primeira questão é: quem é o protagonista da história? A segunda: qual o objetivo desse protagonista, desse personagem que aparece nessa história? O que o protagonista faz para obter seu objetivo? Vocês vão perceber que ele tem um objetivo ali. O que ele faz para obter? Qual a principal dificuldade do protagonista em relação à obtenção de seu objetivo? Então, peço para que vocês assistam o filme atentamente a esse vídeo e observem essas 4 questões que coloquei para vocês. Olá, professores! Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu disse a vocês, é um vídeo que está disponível no YouTube. E ao revisitá-lo, eu achei muito pertinente trazê-lo aqui para a nossa sensibilização de abertura. Eu trouxe para vocês esse vídeo para que nós possamos pensar, ou melhor, relacionar com a temática do nosso encontro de hoje, que é o material de apoio, currículo em ação. Tá? Então, o meu objetivo é alinhar, estabelecer uma conexão entre esse vídeo e o currículo em ação. Será que é possível? Vamos ver então. Deixei para vocês aí as 4 questões para que vocês pudessem pensar enquanto assistiam o vídeo. A primeira questão é: quem é o protagonista da história? A segunda: qual o objetivo do protagonista? Terceira: o que o protagonista faz para obter seu objetivo? E quarta: qual a principal dificuldade do protagonista em relação à obtenção de seu objetivo? Então, nós vamos começar a conversar agora a respeito destas questões. Vocês devem ter notado que nosso protagonista aí da história é um porco, um porquinho, né? E o objetivo dele é conseguir pegar os biscoitos que estão no pote em cima da geladeira. Vocês devem ter notado que no início o porco estava passando desapercebido vamos imaginar que é uma cozinha, e observou que em cima da geladeira havia um pote de biscoito. E ele ficou bastante entusiasmado com relação aos biscoitos ali. Nós percebemos que o porquinho utiliza de vários recursos para conseguir pegar os biscoitos. Mas por que será que ele possui grande dificuldade para alcançar seu objetivo? Nós percebemos que no primeiro momento ele utiliza vassoura, depois ele utiliza um banco, em alguns outros momentos ele utiliza uma serra elétrica, foguete, enfim, ele utiliza vários recursos que ele encontra ali, no lugar onde ele está. Mas alguma coisa ocorre. Por que será que ele tem essa dificuldade e utiliza tantos recursos para conseguir obter o pote de biscoito? Vamos pensar um pouquinho. Bem, poderíamos pensar na dificuldade do porquinho em parar para
refletir nos recursos que possui. E nos recursos que seriam mais viáveis para obter o pote, ou seja, percebemos uma dificuldade por parte do protagonista da história em planejar uma ação, uma estratégia viável. Ele parece que todo momento está improvisando constantemente seus recursos. Ele tenta com uma vassoura, não consegue. Ele tenta ali com o banquinho, mas o banquinho é muito baixo para a estatura dele e ele acaba não conseguindo. Nós percebemos que ele tem uma tremenda força de vontade, ou até mesmo fome, né? Mas, infelizmente, não consegue escolher os materiais que de fato irão dar um suporte adequado para que consiga pegar o pote de biscoitos. Eu trouxe para vocês esse vídeo, como eu disse, para fazer uma comparação com os materiais que nós temos disponíveis na rede para planejar nossas aulas. Nós possuímos, na maior parte das escolas, livros didáticos, revistas. Nós possuímos também materiais na internet, entre outros, que podem dar suporte ao planejamento e desenvolvimento de aulas. Mas se faz necessário, principalmente, um olhar mais minucioso para esses materiais. Um olhar no sentido de verificar se eles possuem um alinhamento com o currículo paulista, haja visto que esse currículo é novo na rede, e se são coerentes com os nossos objetivos e características. Por exemplo, o porquinho utilizou o banco para alcançar o pote, mas não notou que o banco era muito baixo, como eu disse para vocês. Nós precisamos, assim, conhecer as necessidades, as realidades dos nossos alunos para escolher o melhor material de apoio a ser utilizado, sempre com foco no seu alinhamento às expectativas do currículo paulista. Nós temos aqui duas imagens dos cadernos Currículo em Ação. Uma imagem é referente ao caderno do professor, esse daqui, e a outra ao caderno do aluno, conforme eu mostrei para vocês num slide anterior. Coloquei tais imagens para apresentar, em aspectos gerais, algumas características desses materiais. Então, vamos lá. O Currículo em Ação é resultado de um trabalho colaborativo entre técnicos da Secretaria Estadual da Educação, SEE, e parceiros colaboradores. Nesse caso, nós tivemos aí como colaboradores professores coordenadores de núcleo pedagógico do Estado de São Paulo, bem como a participação e contribuição de professores da rede. Portanto, esse material, ele apresenta uma diversidade ou pluralidade de olhares e também de atividades. O Currículo em Ação é um material disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo a toda a rede pública estadual. Ele é um documento oficial que foi elaborado alinhado ao currículo paulista, com o objetivo de possibilitar um suporte ao planejamento e desenvolvimento de aulas por parte do professor. Ele possui situações desafiadoras para os estudantes e orientações para os professores. Gostaria de reforçar, como eu disse, ele é um material de apoio. O professor tem autonomia frente à sua utilização, ou seja, ele pode ou não utilizar esse material para o seu planejamento e desenvolvimento das aulas. Vale ressaltar, mais uma vez, que esse material está alinhado ao currículo, às habilidades, competências e teórico conceitual presentes no currículo paulista e, portanto, ele é um instrumento a mais de possibilidade para a prática da atividade
pedagógica. Continuando, nós temos aqui um slide que apresenta o foco de trabalho, ou melhor, qual é a linha de trabalho que nós iremos percorrer nessa reunião. A nossa linha de trabalho será de um olhar, ou melhor, de um estudo para o capítulo introdutório presente no caderno do professor. Então, nós vamos, a partir da introdução do caderno do professor, eu desenvolvi todo esse trabalho que vai ser efetuado com vocês na reunião de hoje. Então, na verdade, a reunião de hoje, ela pode ser entendida como um estudo da introdução do material Currículo em Ação, Caderno do Professor. Esse material é um material que possui muitas informações, ele é muito rico em orientações. Por isso eu sugiro a vocês, colegas, que visitem periodicamente a introdução do caderno do professor. Vou apresentar para vocês alguns elementos presentes nesse capítulo introdutório, mas quero destacar que o material apresenta muitas orientações, informações que infelizmente em apenas essa reunião não conseguiríamos contemplar de maneira plena. Por isso, a minha sugestão é que vocês visitem constantemente esse material, ou melhor, o Currículo em Ação, Caderno do Professor, esse documento introdutório, como um apoio para o planejamento das aulas. O capítulo introdutório, ele aborda principalmente a estrutura do material e orientações para o seu desenvolvimento, como veremos nessa reunião. Vamos lá, então? Temos nesse slide a estrutura da introdução, ou melhor, os tópicos, itens presentes no texto de abertura do caderno do professor. Nós temos aí, então, uma introdução que apresenta um percurso histórico da elaboração do currículo paulista e dos materiais de apoio, a área de ciências humanas e sociais aplicadas, a importância dessa área para a formação dos nossos estudantes, o ensino de geografia nos anos finais, a importância desse ensino no ensino fundamental. Nós veremos também as habilidades essenciais e de suporte, o ensino de geografia e o trabalho com temas contemporâneos transversais, a importância do trabalho com tais temas, o ensino de geografia e a Agenda 2030. Continuando, nós temos também a apresentação da organização do caderno do aluno e também do caderno do professor. Um item referente às adaptações curriculares e educação inclusiva. Outro item referente a metodologias de aprendizagem, pré-iniciação científica na área de ciências humanas e sociais aplicadas. E a finalização do capítulo introdutório. Para iniciarmos nossa conversa sobre o currículo em ação, começarei revisitando o percurso da implementação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A disponibilização do material Currículo em Ação à rede. Então, vamos falar um pouco a respeito da Base Nacional Comum Curricular. A BNCC é um documento que estipula quais são as aprendizagens essenciais que todo aluno da escola particular ou pública necessita desenvolver. O objetivo da BNCC é possibilitar, ou melhor, garantir a todos os estudantes os mesmos direitos de aprendizagem, e é a partir de sua homologação
no ano de 2017 pelo MEC, que tivemos então em 2018 a readequação dos currículos estaduais. E aí entra o currículo do Estado de São Paulo. O currículo do Estado de São Paulo, o currículo mais conhecido como de capa preta e branca, ele e o currículo paulista, eles tiveram no período de 2018 a 2019 uma etapa de transição. Assim, em 2019, nós tivemos a homologação do currículo paulista, volume 1, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Para subsidiar o trabalho dos professores nesse processo de implementação do novo currículo, o currículo paulista, em 2019 foi apresentada à rede um primeiro material contendo sequências de atividades para os estudantes e um conjunto de sugestões para os professores, o Guia de Transição. No ano de 2020, tivemos a primeira edição dos materiais de apoio, inspirados no Guia de Transição e elaborados de forma colaborativa, conforme eu disse para vocês, com a participação de PCNPs e técnicos da SEDUC. Esses materiais compunham a coleção São Paulo Faz Escola. E no ano de 2021, o material de apoio passou por algumas adequações e reformulações, obtendo como nome Currículo em Ação, remetendo assim seu total alinhamento às habilidades e competências previstas no currículo recém-implementado, o Currículo Paulista. E este é um material que está em constante elaboração, adaptação, currículo em ação, né? Sendo muito importante, então, a colaboração de vocês, professores, com sugestões e opiniões a respeito do material. O caderno do professor apresenta, ou melhor, reforça a contribuição das ciências humanas e sociais aplicadas em relação à formação dos estudantes. Assim, eu trouxe para vocês esse recorte aqui do caderno do professor Currículo em Ação, para que nós possamos ver ou conhecer esta relação estabelecida. De acordo com o currículo paulista, a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas visa a formação integral dos estudantes, indicando caminhos para o desenvolvimento de explorações sociocognitivas, afetivas e lúdicas, procedimentos de investigação, pensamento ético, criativo e crítico, resolução de problemas e interfaces com diferentes linguagens, de modo a propiciar os estudantes possibilidades para interpretar o mundo, compreender processos e fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, e propor ações de intervenção a partir da sua realidade. Esse trecho possui algumas adaptações. No caso, eu grifei aqui a área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas e também a formação integral. O recorte destaca a contribuição que o trabalho de Ciências Humanas traz para a formação do estudante, uma formação integral, voltada não apenas aos aspectos cognitivos, mas também socioemocionais, uma formação voltada à atuação na sociedade, de forma consciente e responsável. Nós temos aqui um esquema. É importante destacar que o currículo paulista, desde os anos iniciais, ele foi estruturado para o desenvolvimento da percepção voltada para o reconhecimento do eu, dos outros e do nós,
Eu fiz aqui esse esquema para facilitar a compreensão de vocês com relação ao trabalho do componente de geografia nos anos iniciais e sua relação com o desenvolvimento cognitivo e socioemocional, ou seja, a formação integral dos estudantes. Nesse slide, temos as expectativas de aprendizagem do currículo paulista para os anos finais, o ensino fundamental, anos finais, né? Objetiva-se que o estudante, ao final do ensino fundamental, anos finais, seja capaz de reconhecer a sua responsabilidade em relação à produção do espaço social, do espaço político, do espaço cultural, do espaço geográfico. E também sua responsabilidade em relação ao cuidado consigo, com o outro e com o planeta. Eu fiz esse esquema para favorecer a compreensão de como o ensino de geografia ao longo do ensino fundamental possibilita a ampliação das variáveis espaciais e temporais, ou seja, a ampliação das perspectivas por parte do aluno. As variáveis espaciais estão relacionadas principalmente à questão da produção do espaço, que é transformado pela sociedade ao longo do tempo, de acordo com aspectos culturais, políticos, sociais e geográficos, envolvendo assim as variáveis temporais também. Quero mostrar para vocês este quadro que considero enriquecedor para o planejamento das aulas. Ele está presente no material de apoio ao docente, ou seja, o currículo em ação, caderno do professor, e não possui apenas esse quadro, mas possui outros também. Eu considero esse quadro bastante interessante para o planejamento de aulas, porque ele nos apresenta o currículo e suas interfaces, no caso aqui o currículo de geografia e as suas interfaces com outras áreas de conhecimento, com outros componentes curriculares. Então, este é apenas um exemplo, tá? Convido para vocês, mais uma vez, a visitarem o caderno do professor Currículo em Ação, capítulo introdutório, e verificar as possibilidades de interfaces presentes ali. Então, esse é um exemplo que eu quero apresentar para vocês, para que vocês tenham conhecimento da existência desse quadro no material. Então, aqui nós temos a situação de aprendizagem, colocada para nós aqui, situação de aprendizagem 1. Nós temos no quadro a unidade temática, as habilidades do currículo paulista que serão contempladas nessa situação de aprendizagem. Então, nós temos aqui duas habilidades nesse quadro. O objeto de conhecimento que é trabalhado. E aqui, muito interessante, as competências específicas de geografia do currículo paulista. Então, nesse quadro, os organizadores do material colocaram para nós como se fosse um resumo, um esboço bem simplificado das competências do currículo paulista em relação ao componente específico de geografia. Nós temos, por exemplo, aí a competência 1, 2, 3, enfim. Neste outro campo, nós temos as competências de ciências humanas que são trabalhadas, que são contempladas nessa situação de aprendizagem. Já nesse outro campo, nós temos as competências gerais do currículo paulista, de acordo com essa situação de aprendizagem, e aqui a interface ou as interfaces com outros componentes. E nos apresentado essas habilidades, tá? Então, na situação de aprendizagem 1, eu tenho uma interface com o componente curricular matemática. Eu posso trabalhar, junto com o professor de matemática, a habilidade 33 do 6º ano. Eu não falei para vocês, mas esse organizador aqui
é um recorte, tá, do 6º ano. Tenho também pontuado aqui outros componentes curriculares, como, por exemplo, língua portuguesa, tá, habilidade 5A. Temos também aqui arte, temos história e história novamente, que seriam a possibilidade de interface com relação à situação de aprendizagem 1, tá? Como eu disse para vocês, o caderno ele apresenta essa interface, essa relação em todas as situações de aprendizagem presentes no caderno do aluno e do professor. Aqui ao lado nós temos nesse campo os temas contemporâneos transversais que podem ser desenvolvidos, trabalhados pelo professor durante essa situação de aprendizagem 1. Por exemplo, saúde, vida familiar e social, relações de trabalho. E aqui ao lado nós já temos um campo que apresenta a Agenda 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que são ou que podem ser contemplados por meio de trabalho com a situação de aprendizagem 1. E aqui as habilidades de suporte ao desenvolvimento das 2 habilidades principais ou essenciais aqui contempladas, tá? Então, esse é um quadro síntese que para planejamento de aulas é muito importante, bastante enriquecedor para o professor conhecer os recursos que ele tem disponível, que ele pode mobilizar, as parcerias que ele pode estabelecer com outros componentes curriculares. Selecionei nesse slide para vocês uma habilidade, o mesmo do 6º ano, tá? Esse quadro do currículo e as interfaces, a situação de aprendizagem 1, a habilidade de geografia é a habilidade do 6º ano 1, descrever elementos constitutivos das paisagens. E também selecionei a interface com o componente curricular matemática, habilidade aqui apresentada no quadro como EF06, 6º ano, matemática, habilidade número 33. Trouxe aqui para vocês nesse slide as habilidades que eu apresentei. Tá? Então, nós temos aí a habilidade da situação de aprendizagem 1, descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Então, o caderno do professor, ele nos apresenta naquele quadro a possibilidade de interface, de um trabalho articulado ou conjunto com o componente matemática, onde a habilidade que nós temos aí em matemática é a 33, que está relacionada a planejar e coletar dados de pesquisa referentes a práticas sociais escolhidas pelos estudantes e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações em tabelas, vários tipos de gráfico e texto. Então, eu grifei aqui para vocês esses elementos que eles podem ser aí trabalhados conjuntamente, tanto pelo professor de matemática quanto pelo professor de geografia nas aulas. Então, o professor de geografia pode utilizar, conforme ele está trabalhando com a descrição de elementos constitutivos das paisagens, ele pode também utilizar planilhas eletrônicas para fazer registro. Ele pode incentivar os alunos a efetuarem representação e interpretação de informações em tabelas. Ele pode estimular também ou desenvolver a leitura de gráficos e texto. Nesse slide, é possível verificarmos um esquema de como a geografia, por meio de um instrumental próprio, na educação básica, contribui para a formação integral dos estudantes. Aqui vemos que para o desenvolvimento de habilidades e competências,
Os estudantes são estimulados ao trabalho com diferentes tipos de linguagem, como a linguagem verbal, no caso, nós podemos citar a oral e escrita, debates, textos, né? A não verbal, a imagens, fotografias, desenhos, por exemplo, e a linguagem mista, como gráficos, infográficos, mapas que compõem a linguagem cartográfica, né? Aí nós temos aqui ao lado os princípios geográficos, né, que são mobilizados, como por exemplo a analogia ou comparação, a conexão, a diferenciação, a distribuição, a localização, a ordem ou arranjo espacial. E um outro instrumento também utilizado, o outro instrumental, são os conceitos estruturantes, como espaço geográfico, paisagem, lugar, território, região, globalização. E é mobilizado também, desenvolvido o trabalho com as categorias natureza, sociedade, tempo, cultura, trabalho, rede e distribuição. Então, fiz esse esquema visando facilitar aí a compreensão de vocês como o ensino de geografia possibilita a formação integral dos estudantes a partir do desenvolvimento de habilidades e competências por meio de instrumentais próprios da geografia, como as linguagens, princípios geográficos, conceitos estruturantes e categorias. Nesse slide, eu trouxe para vocês um recorte do capítulo introdutório, que é esse nosso objeto de estudo desta reunião, né? Então, eu trouxe aí um recorte que ele apresenta para nós, vamos dizer que o propósito do ensino de geografia no ensino fundamental, o que se pretende com o ensino de geografia no ensino fundamental. No ensino fundamental, anos finais, pretende-se garantir a continuidade e a progressão das aprendizagens do ensino fundamental, anos iniciais, em níveis crescentes de complexidade conceitual, a consolidação das aprendizagens anteriores e a ampliação dos conhecimentos geográficos para uma leitura do mundo. Então, portanto, ao longo do percurso escolar, o ensino de geografia ele vai adquirindo uma escala de progressão de complexidades que visam principalmente a progressão das habilidades e competências do nosso aluno, do nosso estudante. Então, a formação integral do estudante para a leitura do mundo. Agora, nós temos aqui uma sequência de slides, tá? Esse é o primeiro, depois nós teremos um segundo, que apresentam para nós a organização do material currículo em ação em séries, né? A estruturação desse material em séries. Então, é possível nós observarmos aí a unidade temática, os conceitos estruturantes e as expectativas de aprendizagem para cada ano, série do ensino fundamental, anos finais, né, do 6º ao 9º. Então, no 6º ano, nós temos como unidade temática identidade sociocultural, lugares de vivência e relações entre os fenômenos no decorrer dos tempos, da natureza e alterações ocorridas no tempo social. O conceito estruturante, nesse ano, série, é paisagem e lugar. A expectativa de aprendizagem é que o estudante consiga localizar, compreender as conexões entre os lugares e diferenciar as características dos fenômenos e dos lugares. Agora nós vamos para o 7º ano, onde a unidade temática ela se torna mais complexa. Então, de um primeiro momento, no 6º ano de identidade sociocultural, lugares de vivência, o que é próximo ali ao aluno, nós vamos para uma unidade temática mais ampla, a formação territorial do Brasil, né? A dinâmica sociocultural, econômica, ambiental e política.
O conceito estruturante, ele amplia também, ele se torna mais complexo. Num primeiro momento, no 6º ano, paisagem e lugar, aqui nós já temos o trabalho com território e região, conceito bem mais amplo. E a expectativa de aprendizagem, comparar fatos, não apenas localizar, como no 6º ano, é comparar fatos, eventos, fenômenos, compreender a distribuição dos objetos pelo espaço, identificar a extensão, localização e conexão. Tá? Então, nós percebemos uma gradação aí das expectativas de aprendizagem e também da unidade temática e conceitos estruturantes. No 8º ano, nós temos como unidade temática a formação dos estados nacionais e as implicações na ocupação e nos usos do território americano e africano. Então, nós vamos para uma escala de tema aí mais amplo. Nós temos como conceitos estruturantes território e região, expectativa de aprendizagem, compreensão das causas da ocorrência de fatos, eventos e fenômenos, extensão de um fenômeno geográfico e consolidação da aprendizagem de distribuição, conexão e localização. Então, aqui nós voltamos a questão da distribuição, conexão e localização. Então, há um reforço aí nessa aprendizagem. E no 9º ano, nós vamos para uma unidade temática mais ampla, globalização e mundialização. Os conceitos estruturantes acabam sendo retomados dos anos anteriores e a expectativa de aprendizagem acaba em torno, principalmente, dos princípios do raciocínio geográfico, como localização, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, analogia e ordem. Após essa breve análise da organização do material em ano e séries e unidades temáticas, expectativas de aprendizagem, nós vamos entender um pouco mais a respeito da progressão das habilidades. Eu retirei um trecho do caderno do professor que vou ler para vocês, para que nós possamos pensar a respeito. As competências específicas, essas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas de conhecimento, perpassando todos os componentes curriculares, e a articulação vertical, ou seja, a progressão entre o ensino fundamental, anos iniciais, e o ensino fundamental, anos finais, bem como a continuidade das experiências dos estudantes, considerando suas especificidades. Então, nós temos aqui que as competências, elas possibilitam uma articulação horizontal, né? Essa articulação horizontal seria entre as áreas do conhecimento, conforme eu grifei aqui para vocês, e elas possibilitam também uma articulação vertical, que estaria relacionada principalmente no sentido da progressão, a gradação em anos e séries, onde nós temos aí o conhecimento vai se tornando mais complexo, conforme nós vimos no slide anterior da organização do material. Temos aqui um quadro presente no documento que estamos estudando nessa reunião, o capítulo introdutório do currículo em ação, caderno do professor, né? Esse quadro apresenta a progressão de habilidades. Conforme nós vimos, a progressão de habilidades ela ocorre em uma articulação vertical e horizontal. Nesse caso aqui, nós vamos estudar, vamos verificar, né? Trouxe para vocês esse recorte, para nós analisarmos a articulação vertical, ou seja, entre as séries. No quadro, nós podemos observar os anos ou as séries, né? Aqui no caso, primeiro ano, segundo, terceiro, as unidades temáticas, as habilidades, né? De acordo com o primeiro ano, nós temos a habilidade aqui nesse quadro
01, que é observar e descrever características de seus lugares de vivência. No segundo ano, nós já temos a habilidade 05 e no terceiro, habilidade 02. E aqui ao lado nós temos nesse quadro também os objetos de conhecimento relacionados a cada habilidade, né? É importante percebermos os processos cognitivos envolvidos nessas habilidades para que a gente possa verificar a progressão, como ocorre essa progressão. Para isso, eu vou identificar os verbos, né? Então, vou ler para vocês essas habilidades e vou identificar os verbos e mostrar para vocês essa progressão. Então, nós temos aí a habilidade do primeiro ano 01, observar e descrever características dos lugares de vivência e identificar as semelhanças e diferenças entre esses lugares. É uma habilidade bem simples, é apenas para o aluno observar, né, e descrever as características desses lugares e separar, né, identificar quais locais são semelhantes e quais locais são diferentes. Isso para o primeiro ano, né, do ensino fundamental. No segundo aninho, nós já temos a habilidade 5, que é identificar e analisar as mudanças e permanências ocorridas na paisagem dos lugares de vivência. Então, continua trabalhando aqui com o local que é uma escala mais próxima ao aluno, né? Comparando os elementos constituintes de um mesmo lugar em diferentes tempos. Então, nós percebemos aqui que, num primeiro momento, o aluno, no primeiro aninho, era solicitado a ele apenas a observação e descrição das características desses lugares de vivência e a identificação das semelhanças e diferenças. Já no segundo ano, é solicitado a ele algo maior. É solicitado que ele identifique e analise as mudanças e permanências ocorridas, ou seja, envolve um processo cognitivo maior. O aluno tem que pensar, analisar por que ocorreram essas mudanças ou por que nós temos essas permanências na paisagem. Já no terceiro ano, nós temos a habilidade 2, que é identificar em seus lugares de vivência marcas de contribuições culturais e econômicas de grupos sociais de diferentes origens. Nessa habilidade, o aluno é mobilizado a observar no seu lugar de vivência as contribuições de outros grupos sociais, não apenas a contribuição do seu grupo, da sua família. Então, é solicitado a ele um processo cognitivo mais amplo. Que há uma gradação da escala dos fenômenos. Primeiro o estudante entra em contato com o que é mais próximo, para num segundo momento ele pensar, ele identificar aspectos ou objetos mais distantes. Para falarmos de progressão de habilidades, se faz necessário falarmos das habilidades essenciais. Vou apresentar para vocês um recorte do vídeo do Centro de Mídias, intitulado O Currículo e a Priorização Curricular, que foi transmitido dia 27 de janeiro deste ano, né, de 2021, que aborda a definição do que é uma habilidade essencial e também dos critérios utilizados pela SEDUC para a seleção das habilidades essenciais. Então, vamos lá? Olhando o currículo como um todo, pensamos o seguinte: o que para o ciclo de 2020 e 2021 é imprescindível, é o mínimo, é o básico, para que o estudante continue aprendendo, né? Então, a gente selecionou habilidades essenciais que ele deveria ter solidificado, aprendido em 2020 e também em 2021. Vou dar um exemplo. O meu estudante hoje está no 7º ano do ensino fundamental, ok?
Esse menino que está no 7º ano, ele tem que ter como, né, trabalho habilidades essenciais que contemplem o 6º ano, que ele cursou em 2020, e o 7º ano. Porque também, se a gente só trabalhar habilidades do 6º ano, ele não vai ter condições de, no 8º ano, acompanhar. Então, a gente escalonou, né? Pegamos habilidades essenciais do 6º e do 7º. É isso que a gente está chamando de ciclo 2020 e 2021. Para a próxima, por favor. Próximo. Pronto. Então, com base na compreensão de como as habilidades são compostas e se relacionam no currículo, é possível entender e identificar como foram feitas as escolhas das habilidades essenciais para o ciclo de 2020 e 2021. Mais uma, por favor. Gente, é importante ficar bastante claro. Pode trazer a tela para mim, por favor. É importante ficar bastante claro que essas habilidades essenciais, elas não são um outro currículo. É o próprio currículo paulista priorizado. Então, a gente tem o currículo das 3 etapas, né? Esse currículo das 3 etapas, ele passou por esse processo de investigação do que seria, de fato, essencial, né, para a aprendizagem do ciclo 2020-2021. Tiramos algumas habilidades, mas elas não estão modificadas, são as mesmas habilidades que estão no currículo, e são essas habilidades que vão servir de base para todo o movimento que a SEDUC produz. Isso inclui aula do centro de mídias, isso inclui os materiais de apoio, né? Isso inclui todo o movimento que a gente faz pensado nessas habilidades essenciais. Nos materiais de apoio, a gente vai ter tanto o Aprender Sempre, que vai trabalhar só com as habilidades essenciais de língua portuguesa e matemática, mas também teremos o nosso material que vocês já conhecem, que é o material de uso corrente, né? Que daqui a pouco eu vou falar melhor sobre ele, que vai trazer diferentes habilidades do currículo paulista, não só as essenciais. Então, é importante que fique claro que não é que a gente está inventando um novo currículo. A base de toda a nossa produção continua sendo o currículo homologado nas 3 etapas, ok? É a mesma coisa, a gente só fez um enfoque diferente por conta da pandemia. Próximo, por favor. Então, gente, essas habilidades essenciais, né, elas são feitas para apoiar o trabalho pedagógico das escolas, né, para retomar as aulas nesse contexto todo que vivenciamos. Elas vão apoiar, como está ali, as aulas transmitidas pelo Centro de Mídias, e a gente já tem essas habilidades nesse link que segue aqui, e elas estão para serem disponibilizadas no site do Currículo Paulista. Em breve, elas estarão todas no site do Currículo Paulista. Próximo. Próximo. Bom, gente, é importante que além... Pode voltar para a minha câmera, por favor? É importante que, além de vocês receberem essas habilidades essenciais, que vocês olhem, né, para a turma de vocês aquilo que pode ser melhor explorado. Então, assim, a gente tem as habilidades essenciais, que são o mínimo do mínimo que esse estudante precisa ter para passar para o próximo ano. Para 2021, ele continuar aprendendo. Perfeito? Dessas habilidades essenciais, você, professor, que está na sala de aula, que conhece o seu estudante, que vai agora receber, acolher esse estudante novamente, é imprescindível que você faça essa avaliação diagnóstica, tá? Que use, sim, as nossas avaliações externas, mas que tenha esse olhar pessoal, né? Que identifique, que tenha uma escuta ativa com esse estudante, que faça esse acolhimento. A gente sabe que eles estão precisando, assim como nós estamos precisando, né, desse acolhimento. Faça esse acolhimento, entenda o que foi possível ser aprendido em 2020, né, e trace um planejamento para o que vai ser explorado, o que vai ser ampliado e quais são as habilidades essenciais, além dessas que a gente está trazendo, né,
Quais são as habilidades essenciais que você vai desenvolver com a sua turma? De repente, em determinada escola, nesse universo de 5.300 escolas que a gente tem, em determinada escola você pode descobrir que os estudantes tiveram um grande acesso ao centro de mídias, fizeram as atividades remotas e que você pode avançar, né? Então, pode avançar. Você, professor, vai dar esse tom a esse rol inteiro de habilidades que o estudante vai se aprofundar e vai aprender, tá? Próxima. Bom, aí a gente até faz aqui um convite para que vocês reflitam, né? Com base na matriz de habilidades essenciais encaminhada e com base na análise da realidade das suas turmas, reflita. Quais as habilidades que necessitam ser tomadas em suas turmas? Quais as habilidades essenciais para a continuidade da aprendizagem? Em que medida foi possível desenvolver a aprendizagem em 2020? Quais podem ser as estratégias para avançar a aprendizagem em 2021? Próximo. Bom, para sintetizar o que nós vimos no vídeo do Centro de Mídias, eu trouxe para vocês, nesse slide, a definição de habilidades essenciais e de suporte. Essas definições foram retiradas da introdução do currículo em ação, caderno do professor, que é o material que nós estamos estudando nesta reunião. Então, vamos lá para a definição apresentada no material. As habilidades essenciais são entendidas como aquelas que fundamentam e caracterizam o componente curricular. Elas são necessárias para o desenvolvimento de habilidades que serão trabalhadas posteriormente e, por isso, são prioridade. Já as habilidades de suporte são aquelas que impulsionam o desenvolvimento de uma habilidade essencial, permitindo a progressão das aprendizagens. As habilidades de suporte podem ser encontradas nos anos e bimestres anteriores à habilidade essencial de referência. Bom, eu coloquei aqui para vocês em negrito, eu destaquei alguns aspectos que eu acho importante nós enfatizarmos. Então, as habilidades essenciais, elas fundamentam e caracterizam o componente curricular. Elas são necessárias para o desenvolvimento de habilidades, de outras habilidades que serão trabalhadas. Já as habilidades de suporte, elas impulsionam o desenvolvimento de uma habilidade essencial. Então, é elas que vão permitir o desenvolvimento da habilidade essencial. E essas habilidades de suporte, elas podem ser encontradas nos anos anteriores ou até mesmo nos bimestres anteriores à habilidade essencial de referência. No capítulo introdutório do material Currículo em Ação, nos é apresentado que o ensino de geografia possui articulação com vários outros componentes da área de ciências humanas e sociais e também com outras áreas. Nós vimos anteriormente uma possibilidade de interface do ensino de geografia em relação ao componente de matemática, né? O ensino de geografia também possui diálogos com temas atuais contemporâneos. Nesse sentido, o trabalho com temas transversais pode potencializar aos estudantes aprendizados mais significativos e também contextualizados, né? Uma vez que levam em consideração temas atuais e muitas vezes até mesmo do dia a dia dos alunos. Uma forma de trabalho muito utilizada para o desenvolvimento desses temas e também para articulação com outros componentes é o trabalho com projetos. Acredito que muitos professores aí já tenham desenvolvido vários tipos de projetos articulados com outros componentes curriculares de outras áreas, ou até mesmo da área de ciências humanas. Para complementar a importância do trabalho com temas contemporâneos, eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de vídeo de ATPC. Foi realizado o ano passado na diretoria de ensino, entre os componentes curriculares História e Geografia, né?
Nessa sugestão de vídeo, eu apresento para vocês algumas possibilidades de trabalho e de articulação entre história e geografia. Não somente eu, mas a professora coordenadora Maristela também, em relação à temática educação das relações étnico-raciais. Eu vou deixar para vocês o link desse material no final da nossa apresentação, tá? Vou deixar não, na verdade ele já está disponibilizado no final da apresentação. Quando nós chegarmos ao final, vou mostrar para vocês aí as duas sugestões que eu tenho aí de vídeos envolvendo a temática educação das relações étnico-raciais, ensino de história e cultura afro-brasileira, africano e indígena. Temos aqui nesse slide os 13 temas contemporâneos transversais que são apresentados no documento que estamos estudando, ou seja, no capítulo introdutório do currículo em ação, caderno do professor. Nós temos aí os direitos da criança e do adolescente, educação para o trânsito, educação ambiental, que muitos professores trabalham com isso nas aulas de geografia, educação alimentar e nutricional, que pode ser feito um trabalho aí com o professor de ciências, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, educação em direitos humanos, eu acho um tema bastante interessante, educação em direitos humanos, para trabalhar questões da ONU, né? E também é muito abordado, trabalhado pelos professores do componente curricular de geografia. Educação das relações étnico-raciais e ensino da história e cultura afro-brasileira, africano e indígena, né? Peço para que vocês consultem lá a nossa sugestão de ATPC, que nós realizamos no ano passado, componente curricular História e Geografia, desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, gosto muito desse tema também, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência, tecnologia e diversidade cultural, educação para redução de riscos e desastres. Nós temos aí bastante material, ou melhor, há bastante material disponível na internet sobre essa temática, né? Principalmente pela Defesa Civil. E nós temos também um outro tema contemporâneo transversal, as relações de trabalho. No capítulo introdutório do Currículo em Ação, caderno do professor, material que estamos estudando, é apresentado um subitem a respeito da importância do ensino da geografia e Agenda 2030. Trouxe para vocês um recorte desse material que fala da importância do trabalho com a Agenda 2030. Então, vou ler para vocês este trecho, ou melhor, este recorte do caderno do professor. Considerar a Agenda 2030 no planejamento das aulas de geografia pode contribuir para o aprofundamento dos estudos e para o desenvolvimento do protagonismo nos estudantes em diferentes escalas e contextos. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 envolvem diversos aspectos e atores da sociedade, sendo possível proporcionar momentos para que os estudantes, a partir das metas estabelecidas pelo documento, considerem o seu contexto local, regional, nacional e ou global, para propor ações e buscar alternativas, visando transformar a realidade quanto à saúde, educação, fontes de energia, trabalho, inovação tecnológica, mudanças climáticas, consumo, entre outros. Assim, a Agenda 2030 pode ser abordada durante as aulas de geografia, sobre diferentes perspectivas, a partir de aproximações entre as habilidades do currículo paulista, as diversas metas estabelecidas pelo documento. Bom,
Para complementar um pouco mais a importância do ensino de geografia e da Agenda 2030, quero apresentar para vocês um vídeo da ONU intitulado A ONU tem um plano, os objetivos globais, para que nós possamos assistir. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Voltando aqui, né, professores? Espero que tenham gostado do vídeo, né? É um vídeo que eu aprecio bastante, né? Após essas considerações sobre o trabalho com os temas transversais e a Agenda 2030, né? O capítulo introdutório do Currículo em Ação, o Caderno do Professor, nos apresenta também algumas características do material de apoio do aluno, né? Então, nós vamos conhecer essas características agora. O caderno do aluno, assim como o caderno do professor, eles apresentam 4 situações de aprendizagem. Tais situações estão alinhadas ao currículo paulista, ou seja, as habilidades e competências presentes nesse documento oficial que é o Currículo Paulista. O caderno Currículo em Ação apresenta também a possibilidade de interfaces com outros componentes e, como vimos, com os temas transversais e os objetivos de desenvolvimento sustentável. E o objetivo deste material é favorecer o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando a retomada e aprofundamento de conhecimentos. Bom, nós temos nesse slide aqui, que é um recorte do documento
capítulo introdutório, né? Esse slide nos apresenta como estão organizados os materiais de apoio, caderno do aluno e do professor. Tais materiais, como vimos no slide anterior, eles estão organizados em situações de aprendizagem, né? E essas situações de aprendizagem, elas estão estruturadas em 7 etapas principais, né? Que seriam sensibilização, contextualização, problematização, sistematização, recuperação, avaliação e saiba mais. Vou apresentar para vocês agora um trecho do vídeo Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Recuperação, Materiais de Apoio e Ensino Híbrido, transmitido no dia 9/2 de 2021, que explica detalhadamente para nós as etapas de estruturação das situações de aprendizagem presentes tanto no caderno do professor quanto no caderno do aluno. Então, vamos lá? Então, esse caderno do professor e o caderno do aluno, eles seguem a mesma estrutura, baseado aí no currículo novo, né, o currículo em ação, que é o novo caderno da rede. E na parte de geografia, ele é dividido em algumas etapas, que a gente vai mostrar agora. Então, a primeira etapa, todas as situações de aprendizagem, gente, ela começa sempre com uma sensibilização. No caso, chama no caderno como vamos dialogar, tá? E essa sensibilização, ela serve principalmente para a gente levantar os conhecimentos prévios dos estudantes, né, do que eles já sabem sobre aquele assunto, e principalmente também para atiçar a curiosidade dos estudantes em relação ao tema que vai ser desenvolvido na situação de aprendizagem. Então, essa atividade ela é sempre muito importante e todas as situações de aprendizagem em geografia iniciam-se com essa sensibilização. Em seguida, a gente tem a contextualização. Na contextualização, o professor ele vai acabar aprofundando um pouquinho a temática a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes, tentando direcionar as atenções dos estudantes para a temática ser trabalhada, certo? Então, ele vai contextualizar todas as informações que os estudantes desenvolveram na sensibilização já para a temática abordada. Na problematização, que é a terceira etapa das atividades da situação de aprendizagem, o professor ele vai acabar lançando um desafio para o aluno. É nessa etapa que o aluno consegue desenvolver mais propriamente o seu protagonismo. Porque nessa problematização, o que acontece? O professor vai lançar uma pergunta, né, alguma questão em que o aluno, a partir do tema que já foi contextualizado, ele vai ter que pensar por conta própria em como tentar resolver aquele problema que está relacionado à atividade, aprofundando ainda mais os seus conhecimentos, certo? Em seguida, o professor ele tem a etapa de sensibilização, que está em todas as situações de aprendizagem. Na sistematização, o professor ele vai sistematizar, organizar todas as ideias que foram relacionadas até o presente momento com os estudantes em sala de aula, levantando as hipóteses, né, com os alunos através de uma roda de diálogo das problematizações que foram elencadas anteriormente, né, e construindo aí um quadro, um sistema, um mapa mental, enfim, sistematizando tudo que foi desenvolvido e aprofundando ainda mais a temática, certo? Para fechar, a gente tem a recuperação, que é aquela atividade de retomada de tudo que foi trabalhado desde o início, desde a sensibilização com todos os estudantes. E nesse momento, são atividades que vão retomar, vão recuperar alguma habilidade aí que ficou defasada, algum conhecimento que alguns estudantes não conseguiram assimilar de maneira efetiva. Então, a gente tem ainda essas atividades no caderno do aluno que recuperam a habilidade, tá bom? E depois a gente tem aí a avaliação. Na avaliação, o professor ele vai trabalhar com algumas atividades, enfim, para avaliar o que realmente foi assimilado, né, após a retomada dos conhecimentos e tudo mais, do aprofundamento. E fora isso, essa avaliação a gente tem que considerar também que o professor ele pode trabalhar também conjuntamente com a autoavaliação, em que o próprio aluno ele consiga também se autoavaliar
e ver o quanto realmente ele aprendeu ou não, né, nessa situação de aprendizagem, vendo o que ele realmente precisa retomar, o que ele precisa estudar um pouquinho mais. Então, a avaliação ela está embutida aí sempre também uma autoavaliação, tá ok? E um saiba mais. O saiba mais ele vem sempre no final para aqueles estudantes, ou até mesmo quando o professor identifica que a sala ela está um pouco, sei lá, o 7º ano A está um pouquinho mais avançado que o 7º ano B, então ele consegue dar mais algumas atividades, né, aprofundar um pouco mais a temática, usando aí esse saiba mais, e até mesmo os estudantes, ao desenvolver o seu próprio protagonismo, eles mesmos conseguem utilizar, né, todos os links, todas as atividades que são indicadas no saiba mais, para aprofundar, né, o seu desenvolvimento aí cognitivo, o seu aprofundamento no conteúdo, ok? Temos aqui a capa do Currículo em Ação, Caderno do Professor. E gostaria de destacar para vocês que o documento introdutório deste material ressalta principalmente que o Caderno do Professor, ou seja, esse material de apoio, possui orientações pedagógicas, sugestões e recomendações para auxiliar os professores na prática pedagógica, mais precisamente, né, na elaboração e desenvolvimento de seus planos. E o professor tem autonomia para utilizar ou não esse material de apoio, o Currículo em Ação. Mas é imprescindível, né, isso eu quero ressaltar, a utilização do Currículo Paulista. O Currículo Paulista é o documento oficial que possui as habilidades e competências a serem contempladas no percurso de ensino de geografia por parte dos estudantes. O documento introdutório do material de apoio do professor nos esclarece ainda que esse material apresenta as habilidades específicas, essenciais, destacadas em cores diferentes para auxiliar o trabalho do professor. Há também quadros sínteses de aprendizagens conforme eu apresentei para vocês. Apresentando as interfaces entre as situações e outros componentes curriculares, temas transversais, as ODS, né? Além disso, sugestões de estratégias, metodologias, links com materiais de apoio, como vídeos, sugestões de livros, de artigos, entre outros. Por isso, convido vocês a mais uma vez a revisitarem, ou melhor, a revisitarem constantemente esse material de apoio. Há no documento introdutório um item referente às adaptações curriculares e à educação inclusiva, revelando assim a preocupação da equipe técnica responsável pela elaboração do material em oferecer informações sobre a importância do trabalho com adaptações curriculares. Como nós sabemos, não há uma receita pronta para ensinar, né? Cada aluno aprende de maneira diferente, mas para favorecer o processo de elaboração e planejamento das aulas, é imprescindível o acesso e conhecimento de materiais, de sugestões, de propostas, bem como possibilidades de trabalho. Assim, no documento introdutório, é deixado claro que as atividades presentes nesse material podem ser adaptadas quando necessário, de acordo com a realidade e necessidade dos estudantes, sendo muito importante, então, a utilização de estratégias e metodologias diferenciadas e até mesmo personalizadas, que respeitem o ritmo e aprendizagem dos estudantes. É apresentado também um quadro com algumas sugestões de vídeo e outros materiais que podem ser consultados a respeito da adaptação curricular e educação inclusiva, conforme eu coloquei aqui para vocês esse recorte, tá? Convido vocês também
a navegarem no canal da Diretoria de Ensino, né, no YouTube, e acessarem ali vídeos referentes à educação inclusiva, educação especial, produzido pelas nossas PCNPs de educação especial aqui da Diretoria de Ensino, né? Então, lá tem vários vídeos que vocês vão poder assistir e conhecer, obter mais informações sobre a educação inclusiva e até mesmo possibilidade de adaptações curriculares. O documento introdutório nos apresenta também sugestões de metodologias de aprendizagem para estudos e aprofundamento teórico, tais como sequência didática, a qual prevê a utilização de sequências de atividade com nível gradual de aprofundamento, aprendizagem baseada em problema e metodologia de problematização, aprendizagem colaborativa baseada em casos, o CBCL, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em equipes, aprendizagem por pares, rotação por estações de aprendizagem e sala de aula invertida, que acho que muitos professores, né, estão fazendo uso desse recurso no momento. Quero sugerir a vocês, colegas professores, que ainda não assistiram, que assistam o ATPC 016, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Geografia e História, Ensino Fundamental e Médio, que está presente no canal da diretoria, ou melhor, do Núcleo Pedagógico, no YouTube. Nesse vídeo, nesse ATPC, nós trabalhamos, a professora coordenadora Maristela, de História, e eu, professora coordenadora de Geografia, nós trabalhamos as rotinas de pensamento e damos algumas sugestões de atividades referentes a essas rotinas. A área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas possui ainda uma ampla relação com atividades de iniciação científica, conforme é colocado no capítulo introdutório. Haja visto que seus componentes utilizam grande parte de procedimento de investigação. Nesse sentido, o estímulo a trabalhos relacionados à investigação científica podem contribuir positivamente para a ampliação do repertório dos estudantes, principalmente em relação às atividades ligadas à pesquisa, investigação, problematização, sistematização de informações e argumentação, por exemplo, favorecendo assim a formação integral do estudante. Então, no capítulo introdutório, é ressaltado essa importância do trabalho com a iniciação científica e também um incentivo para que os professores trabalhem ou incentivem seus alunos a participarem na Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Tem também, né, nesse item de pré-iniciação científica, algumas recomendações, tá, de referências de como se fazer uma tese e metodologia do trabalho científico. E também esse quadro aqui, onde vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre a Feira de Ciências, sobre debate de ideias e o movimento Inova. Encerrando o nosso estudo do documento introdutório, temos um item finalizando, que nos revela, ou melhor, ele dá algumas recomendações a respeito do acesso a materiais para enriquecer nosso planejamento de aulas. Então, ele recomenda aí que nós revisitemos periodicamente o currículo paulista dos anos finais, né? O caderno do aluno Currículo em Ação, materiais de formação a respeito do currículo paulista e o acesso também ao repositório de aulas de geografia do Centro de Mídias
da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Bom, nós temos aqui os links que foram utilizados nessa apresentação, nessa reunião de hoje, né? Nós temos aí o link do vídeo de sensibilização do porco e o pote de biscoitos, duas sugestões de ATPC interdisciplinar ou integrado, né, que nós temos aí de História e Geografia, sobre temas sobre a educação das relações étnico-raciais, e o outro aqui sobre a educação das relações étnico-raciais, enfatizando a temática indígena. Nós temos aqui o link do vídeo utilizado referente à ONU e os objetivos globais, e temos também o link referente ao ATPC, que foi sugerido aí a vocês, né, para visualizarem ou revisitarem, né, o ATPC referente a rotinas de pensamento. Coloquei para vocês uma seçãozinha aqui para saber mais. Temos informações, um site aqui para vocês consultar a Base Nacional Comum Curricular. E também o link para vocês acessarem o currículo paulista. A fonte da imagem de passos utilizada em um slide. Quero agradecer a vocês, professores, a participação nesse encontro, que na verdade foi mais um estudo, né, vamos dizer assim, do capítulo introdutório do material de apoio, currículo em ação, caderno do professor. O objetivo foi realmente apresentar para vocês ali como está constituído esse material, né, e que ele tem bastante elementos que podem, ou na verdade, que poderão contribuir para o planejamento de nossas aulas, né, principalmente nessa fase pandêmica que nós estamos. Acredito que ter material de apoio, de suporte para o planejamento das aulas seja algo muito enriquecedor e bem-vindo. Então, agradeço a participação de vocês e conto com a presença de vocês no nosso próximo encontro. Até mais!